Paz e luz, vamos continuar, né, a nossa análise na história. A história da Igreja Cristã 1. Vamos continuar falando acerca da história da Igreja. Agora vamos falar sobre a luta contra o Islã. Marcou a história da Igreja medieval. Então, a luta contra o Islã, os islâmicos, marcou a história da Igreja medieval e mostrou a força que a Igreja tinha, né? A Igreja também foi senhor feudal e muitos bispos eram poderosos, ricos senhores feudais. Então, além da Igreja ter um poder muito grande e combater contra o islamismo, que eu acho que foi essa a parte mais linda da Igreja Católica, foi combater contra o Islã, senão o Islã tinha nos esmagado. A política evangelizadora do Islã era uma política muito violenta, e isso fez com que a Igreja se levantasse contra o Islã e conseguiu reter e isolar de alguns países a força do Islã. A Igreja também era senhora feudal, e a maioria dos seus líderes eram senhores feudais ricos, com muito poder, muitos escravos, muitas terras. Os templários, cavaleiros do templo, se tornaram poderosos e muito ricos. Existia um grupo de homens chamado templários. Esses templários são muito comentados pela maçonaria, com honras e glórias. Realmente eles tiveram honra e glória, e eles eram templários, ou seja, cavaleiros do templo, homens guerreiros, um pouco místicos, que perseguiam tesouros antigos, e segundo alguns, a crença de alguns, eles encontraram o tesouro perdido de Jerusalém, porque os senhores feudais, em poucas décadas, eles se tornaram poderosíssimos e muito ricos, muito poderosos. A Igreja medieval era cheia de contradições. Senhores feudais de um lado, homens que decidiam viver em pobreza extrema do outro. Então a Igreja medieval, ela tinha muitas contradições. Entre estas contradições, essa que eu falei agora. De um lado, senhores poderosíssimos, senhores feudais poderosíssimos. Do outro, homens de fé que decidem deixar tudo e ir pedir esmolas, né, para ele e para os outros. Homens que decidiram viver da sua fé, abandonando comércios, riquezas, tudo. Mas do outro lado, tanto padres, bispos, arcebispos, clérigos, eram poderosos homens de guerra, homens de muito poder, muito dinheiro, e eles andavam entre os povos como reis, né, naquelas carruagens, e às vezes carregados nas costas, aquela carruagem onde os homens carregavam, né? Eram poderosíssimos mesmo, viu? A Igreja medieval sempre foi constituída de vários grupos muito diferentes entre si. Então existiam muitos grupos. Como entre os judeus também havia, a Igreja nunca foi uma. A Igreja já teve um domínio único, mas ela sempre teve muitos grupos diferentes dentro dela, né? E esses grupos são muito diferentes entre si, grupos totalmente diferentes, porém dominado pelo poder do clérigo. A Igreja dominava a sociedade medieval, muitas terras, e os moradores pagavam foro à Igreja. Isso mantinha a Igreja rica e poderosíssima. A Igreja tinha muitas terras, e quem morasse nas terras da Igreja pagava o foro à diocese, à Igreja. E com isso a Igreja mantinha muito poder, muito dinheiro, muita força. Isso eu não acho nada de errado. Nenhuma instituição consegue dominar se ela não tiver o dinheiro. Não consegue não. Olha, irmão, somos espirituais demais, mas se você não tiver dinheiro para pagar na gasolina, para ir evangelizar, para dirigir uma igreja, a Igreja Católica, ela era poderosíssima, era um reino. A Igreja se tornou uma estrutura burguesa muito forte. Então, na burguesia, a Igreja Católica se tornou uma estrutura burguesa muito forte.
Na época medieval, a igreja dominava reis, reinos e muitas terras. Anote, está anotando? Então, na época medieval, a igreja dominava reis, reinos e muitas terras. Era uma estrutura fenomenal. Fenomenal. Os reis, os feudos, as escolas, o conhecimento, o domínio do conhecimento, a área jurídica, a igreja tinha total domínio sobre esta área. A tal ponto que para um juiz julgar, para um juiz condenar alguém, ele tinha ao seu lado um padre. As pessoas, quando iam descobrir novas terras, levavam um padre, para que essas novas terras fossem reconhecidas pelo poder do Papa, pelo poder da igreja. Então, a igreja medieval era extremamente poderosa. Isso teve os seus lados benéficos e teve os seus lados não tão benéficos assim. Mas esta foi a realidade da vida medieval. A bênção da igreja era muito importante. E a igreja legalizava os documentos. Não existia nenhum documento legalizado se a igreja não reconhecesse esse documento. E para a igreja reconhecer esse documento, a igreja teria que analisar a questão e teria que ter um religioso deles no meio daquela questão jurídica para que aquela questão fosse reconhecida. Por isso que as descobertas, né, do Brasil e de outros lugares, vinha um padre, né, e esse padre descia juntamente com o colonizador para autenticar, formalizar a descoberta daquela região, né? A bênção da igreja era muito importante. Sem ela, ninguém ousava fazer nada. Existia também a crença que era a bênção de Deus que dava boa sorte. E se a igreja não desse a bênção, poderia vir uma má sorte. A excomunhão era tida quase como um atestado de morte. Quando alguém era excomungado da igreja, esse alguém poderia ser assassinado, e o assassino não era preso, nem era tido como culpado, e nem ia para o purgatório, não ia para o inferno. Então, meu amigo, aquele cara estava frito, né? E a excomunhão também da igreja também destituía a pessoa dos cargos políticos, ou seja, um grande rei, ele excomungado, ele estava à mercê agora de alguém que viesse matá-lo, ou de algum grupo que viesse tomar o seu lugar, porque a igreja não mais o abençoa, não mais o reconhece como rei. Veja só que autoridade política social a igreja católica teve. O alto clero era uma autoridade muito grande, a tal ponto de ultrapassar, está anotando? De ultrapassar algumas autoridades como reis, embaixadores, dominadores. Então um arcebispo daquele tinha muita força. E os reis beijavam na mão dele, mostrando a potência, a autoridade que aquela pessoa representava. A Igreja Católica talvez tenha superado em termos de força e domínio a política do próprio Império Romano. Vou repetir novamente, a Igreja Católica talvez tenha superado em termos de força, de domínio a política do próprio Império Romano. Talvez, e eu acredito nisso, que a Igreja Católica ultrapassou o domínio e a autoridade do próprio Império Romano. Que também, queira ou não, a Igreja Católica era uma espécie de Império Romano político, religioso. A igreja dominou por cerca de 1.300 anos, quase unânime no domínio da fé. Já que o primeiro Papa oficial que tomou a autoridade de Papa foi Dom Leão I, no ano 300 depois de Cristo, e só em 1500 começaram a surgir países evangélicos, países protestantes. Então a igreja dominou por 1.300 anos, quase unânime, sozinha, o império da fé. A igreja fez governos, manobrou a política, derrubou alguns, levantou outros, fez as pazes e fez a intriga de muitos. Então a Igreja Católica foi uma
resistência. E não adianta, porque sou evangélico, dizer que não foi. Porque foi. Ah, porque houve defeito, houve morte, houve inquisição, e tudo bem, eu não estou falando disso, eu estou falando no domínio da Igreja Católica, que foi extraordinário. Você sabe o que é o império religioso dominar por 1.300 anos? E até hoje o domínio dela continua fortíssimo, mesmo com o crescimento dos países protestantes. Veja você que domínio a Igreja Católica teve e ainda tem. Vamos continuar?